Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nossa aula de língua portuguesa, volume 3, terceiro bimestre. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso planeta. Vamos lá, peguem a apostila, página 2. Bom, aqui, nosso planeta no Troca de Ideias já traz uma imagem de um determinado local. Vocês sabem dizer qual é? Bom, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês. Para quem já deu uma olhadinha na apostila, sabe que nós vamos trabalhar o tema entrevista. O que eu quero que vocês entendam aqui, gente, sobre a entrevista? Para você fazer uma entrevista, para você estudar e para você responder as questões de uma entrevista, a primeira coisa que você tem que fazer é se manter informado, pesquisar. Então, tanto para responder as questões aqui, como também para vocês ficarem familiarizados sobre o tema aqui que a gente vai estudar, que é a Antártica é um local destinado à ciência e paz, vocês têm total acesso à internet, meus amores. Então, pesquisem, entre na internet, procure, escreva, faça pesquisa total, procure notícias, vídeos, imagens. Tem muita coisa na internet super legal, principalmente sobre esse tema que vamos trabalhar aqui. Então, pesquisem antes de tudo, se mantenham informados, vejam do que se trata, é bem legal. Agora vamos aqui, ó. As questões 1, 2, 3 e 4 vocês podem responder aqui mesmo, nessa página 2. Tem espaço suficiente, respostas curtas, informações básicas. Então, vamos lá. Na questão número 1, observe a imagem do nosso planeta. Você sabe como é chamada a região destacada em branco? Bom, como a prof disse, já está aqui falando sobre o tema, tanto aqui ó, na nossa entrevista que temos aqui. Estamos falando, gente, sobre a Antártica ou Antártida, que é o menor continente do planeta. Olha aqui, ó. Mas, prof, é Antártica ou Antártida? Vocês vão aprender isso. Calma lá. Mas as duas respostas vão estar certas. Antártica ou Antártida, que é o menor continente do planeta. Aqui, ó. Já fiz até um gabaritozinho que eu vou estar anexando. Ok. Aqui, ó, no exercício 2. Onde está localizada essa região? Aonde se localiza? Gente, vai lá, procura, pesquisa, meus amores, sobre aqui, ó. Vai estar falando, ó, tudinho para vocês. Aqui, ó, onde está localizada essa região? No Polo Sul do planeta, ok? Exercício 3. Aqui, ó, só para eu... Aqui, ó. No exercício 3. O que você sabe sobre essa região? Que animais você imagina que vivem lá e quanto as pessoas? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos lá, aqui, ó. Existem muitos animais nesses determinados, tem o Polo Norte, o Polo Sul, né? Na Antártica, mas os que mais se destacam são os pinguins, que se vocês procurarem as imagens aqui, vocês vão ver bastante, ó, eles são bastante referências. Os ursos polares também, mas cada um deles está em uma parte, eles não estão todos juntos, ok? Eles estão um pouco separados, bem separados, sim, bem longe uns dos outros, né? E também há vários outros tipos de espécies que vão para lá para fugir do calor, né? Temos as baleias, aves, focas, peixes, polvos, tem vários animais, né? Mas o que você sabe sobre essa região? O que você sabe? Bom, eu sei que lá é muito frio, muito frio, e que existem esses animais, né? Que a gente vê por através de imagens, né? Que também por reportagens do jornal, né? Informações, documentários. Então, eu sei que os animais que vivem lá são os pinguins, eu sei que lá é muito frio. E quanto às pessoas, eu também sei que lá não vivem pessoas, não tem os nativos, e sim pesquisadores, cientistas que vão lá para pesquisar. Então,
ajudando vocês a responder, ó. Não existe uma população nativa, apenas pesquisadores científicos que vivem por um determinado período para realizar pesquisas. Existem várias espécies de pinguins, focas, baleias e etc. Ok? Agora a última pergunta. Onde você procura informações sobre essa região? Bom, como eu falei, ó, primeiro de tudo aqui, ó, internet, meus amores, que uma fonte rica de conhecimento. Vocês também vão encontrar em livros, revistas, almanaques, ok? Bom, vamos lá. Agora vamos para a entrevista, meus amores. Bom, vocês já leram uma entrevista? Já assistiram uma entrevista? O gênero textual entrevista, ele explica, ele é o quê? Eles são perguntas que devem ser elaboradas com antecedência pelo jornalista ou entrevistador, e a transcrição das respostas dadas pelo entrevistado deve ser feita de modo mais fiel possível ao que foi dito. Então, depois que é feito a entrevista, nós temos as respostas, e essas respostas, quando digitalizadas, né, quanto digitadas, elas devem estar digitadas da melhor forma, da forma mais fiel possível ao que foi dito. Não pode ficar mudando as palavras das respostas do entrevistado, ok? A estrutura desse gênero ela é caracterizada pela apresentação de um diálogo com perguntas e respostas. Costuma vir acompanhada por um texto de apresentação da pessoa entrevistada. Então, antes de acontecer as perguntas e respostas, tem um texto que apresenta a pessoa entrevistada e o assunto também. Esse gênero, esse texto oral, né? Porque como tem perguntas e respostas, muitas vezes é feito por oralidade. Ele, depois que, para ele ser digitado, ele deve ser editado e de forma a serem eliminadas as marcas da oralidade. O quê? Por exemplo, assim, né? Você, pois é, as gírias, né? Quando a pessoa tá falando, né? Aí, esse que eu tô fazendo aqui, ó. Essas são as marcas de oralidade. Tem que tentar deixar o mais resumido e também forma escrita correta, né? Na língua portuguesa. Então, cortar essas marcas de oralidade, né? Aí, você, ok? Deve ser composto também por um texto de apresentação, como eu falei, contextualizando, novamente eu repito, contextualizando o assunto e apresentando a entrevistada. Bato nessa tecla de novo. Vocês têm que saber que sempre antes dessa entrevista vem um parágrafo ou dois apresentando, contextualizando o assunto, apresentando o assunto e apresentando quem está entrevistando e quem será entrevistado. O entrevistador e a pessoa e o entrevistado, ok? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês sobre isso. Em destaque, tem sempre uma frase nessas entrevistas, olha só, sempre tem uma frase que revela alguma opinião do entrevistado, alguma coisa que informa sobre o assunto, sobre do que vai se tratar. No caso aqui, ó, a Antártica é um local destinado à ciência e paz. Então, sempre vai vir aí, né? Uma frase que revela alguma opinião do entrevistado dele como título, que é esse daqui, ó, tá? Essa estratégia tem como objetivo resumir opiniões ou informações expostas durante a entrevista do entrevistado, ok? Isso daqui. A linguagem empregada em entrevistas geralmente é informal. E isso é para poder chamar a atenção e também para facilitar a leitura do leitor, no caso a gente que vai ler hoje essa entrevista, tá?
Mas depende muito de quem é o entrevistado, depende também do veículo de comunicação e do público-alvo, ou seja, de quem do veículo, né, do lugar que vai publicar essa entrevista e também o público-alvo. No caso aqui está vindo com uma linguagem informal, ok? Belezinha? Bom, vamos lá então. Aqui na nossa entrevista, já diz aqui, como eu falei, vem essa frase, né, retirada para poder do entrevistado, que revela a opinião dele, que fala: a Antártica é um local destinado à ciência e paz. Então, sobre o que vamos falar? Sobre a Antártica. E aqui também vem, ó, os leitores Ana Laura, Daniel, Júlia e Marina, de 9 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, entrevistaram a professora e pesquisadora Claudineia Lisieri para a sessão Repórter Mirim da edição 114 do jornal Joca. E aqui temos 2 parágrafos, onde que vem uma contextualização sobre a entrevista e sobre o assunto e tudo mais, sobre a pessoa entrevistada. E aí temos as perguntas. Eu não vou estar lendo a entrevista, vocês vão ler, porque eu já li. Agora vocês vão ler para vocês poderem responder. E eu vou dar uma mão nas respostas. Aqui diz: qual é o nome correto? Antártida ou Antártica? Temos aqui também um pouco mais de informações. Só para falar para vocês, no exercício 9, vai estar pedindo para vocês, lá no exercício 9, ó. Já vou até antecipar aqui, ó. Leia a segunda resposta da entrevista, que é aquela lá. E aqui vocês vão ter que descobrir qual é a pergunta que não foi colocada. Qual deve ter sido a pergunta dos entrevistadores? Assinale e copie a pergunta no espaço do texto. Temos 3 opções aqui, ó. Como a Antártica foi descoberta, como as invenções tecnológicas possibilitaram a descoberta da Antártica, qual é a melhor história ocorrida na Antártica. Então, depois que vocês leram, vocês vão saber aqui, ó, né, através dessa resposta aqui, desse parágrafo aqui, ó, dessas respostas, você vai saber qual pergunta foi utilizada. Vocês vão marcar X lá na questão da letra A da questão 9 e vão copiar e transcrever aqui, vocês vão transcrever a pergunta para que tenha sentido essa resposta aqui. Depois que vocês descobriram qual resposta é do exercício 9 na letra A, vai marcar um X e vai transcrever essa pergunta aqui, ó. Ok? Bem aqui nessas 2 linhas. Bom, continuando aqui. Aqui tá falando sobre os icebergs, sobre se é Antártida ou Antártica, sobre os exploradores, sobre como eles descobriram e tudo mais. Quem pode ir para a Antártica, que ela vai falar que quem vai é os pesquisadores, turistas também podem ir, porque tem as agências de viagem que fazem, né, que vendem passagens e tudo mais para esse lugar. É verdade que há dias em que há sol, que o sol não nasce e outros em que não se põe. Então, aqui fala sobre que há 6 meses de 24 horas de sol, como também há 6 meses em que é tudo escuro, que é noite, 24 horas. Aqui fala sobre os pesquisadores que vão lá na época que tem luz. Não, eles também vão na época que está tudo escuro para ver o que acontece lá. Aqui, qual o tipo de vida no continente? Fala sobre os animais, as espécies que tem. Ok? É realmente muito frio na Antártica? Ela faz aqui mostra bem que é uma linguagem informal, porque ela dá um exemplo bem engraçado, né, para poder para o público-alvo que são infantil, que são os juvenis, né, que é vocês no caso, que é o público-alvo, né, crianças. Então, ela faz com uma linguagem informal um exemplo para vocês entenderem o grau de frio que é lá, né, para o público-alvo, para o leitor infanto-juvenil. Aqui também fala qual é a principal diferença entre o Polo Norte e o Sul. Ela especifica as diferenças.
e sobre os animais que vivem em determinados locais, ok? E depois que vocês realizarem toda a leitura, cara, gente, é muito legal essa leitura. Vocês podem estar fazendo pesquisas sobre o assunto para se informarem mais. E aqui eu vou dar uma mão para vocês nas respostas, ok? Então, vamos lá. Aqui, gente. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês que é muito importante, gente. Sobre essa questão. Por que foi escolhido a pesquisadora Claudineia Lisieri? Por que foi ela? Por quê, gente? Porque quando a gente vai realizar uma entrevista, a gente vai, de um determinado assunto, a gente vai atrás de pesquisar e saber quem são as pessoas que têm um conhecimento maior sobre esse determinado assunto. Então, foi por isso que ela foi escolhida. Porque ela tem conhecimento sobre a Antártica, né? E outra coisa, se vocês analisarem, vocês vão ver que as perguntas são bem objetivas. São simples e objetivas. Então, quando vocês forem realizar uma entrevista e vocês forem pensar nas perguntas, sejam perguntas objetivas, curtas e simples. Ó, qual o tipo de vida no continente? É realmente muito frio na Antártica? São perguntas objetivas e simples. É isso que tem que fazer. Não faça umas perguntas muito longas e com palavras difíceis e várias perguntas numa só. Não, seja uma pergunta objetiva, ok? Só para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Primeira, a questão aqui, número 2. Essa entrevista foi escrita para... Primeira opção, para passar instruções sobre como viver na Antártica. Tá falando lá, para você viver na Antártica, você tem que ter um kit de sobrevivência, isso, aquilo? Não. Ela está expondo informações sobre a Antártica. Estamos fazendo, perguntando para uma pessoa que tem conhecimento sobre tudo na Antártica e ela está passando informações sobre a Antártica. Divertir o leitor com histórias acontecidas na Antártica. A pesquisadora, a professora, ela está falando, e tal dia aconteceu tal coisa? Não, né? Então, vamos lá. Questão 3. Antes das perguntas dos entrevistadores e das respostas da entrevistada, há 2 parágrafos. Assinale as alternativas verdadeiras a respeito desses parágrafos. Há 2 parágrafos lá, e a prof já falou. Esses parágrafos. Ó, então, e outra coisa que eu preciso falar para vocês, antes que eu esqueça. Olha aqui, observem na interpretação. Assinale as alternativas. Então, tem mais de uma, tá? Esses 2 parágrafos apresentam um resumo da entrevista feita. Tá resumindo tudo? Esses 2 parágrafos, eles contextualizam a entrevista, ou seja, informam quem é a entrevistada e quem participou da entrevista. Eu falei um pouquinho para vocês sobre entrevista. Então, olha aqui, gente, ó. Lembra que as entrevistas costumam vir acompanhada por um texto de apresentação da pessoa entrevistada. Ele também contextualiza o que, gente? Contextualiza o assunto e a apresentação do entrevistado. Lembra que eu falei disso para vocês? Então, e também aqui, ó, contextualiza a entrevista, ou seja, informam quem é a entrevistada e quem participou da entrevista. E esses 2 parágrafos antecipam o assunto da entrevista. Pensem um pouquinho sobre o que eu falei um pouco antes e marquem X nas questões corretas. Exercício 4. O que se pode deduzir sobre o público leitor da entrevista? Considerando esse trecho, ó. Para a seção Repórter Mirim da edição 114 do Jornal Joca. Então tá, gente, o que se pode deduzir? Quem é o público leitor? Quem é o público para ler essa entrevista? São os idosos? São adultos? São crianças? São jovens? O que vocês podem deduzir? Que essa entrevista é para que tipo de leitor? Ok? Pensem aí um pouquinho e respondam. Exercício 5. No segundo parágrafo, que informações sobre a Antártica você considerou mais interessante? Escreva 3 delas com as próprias palavras na forma de item. Bom, então vocês vão voltar lá no segundo parágrafo e vão coletar o quê? 3 dessas informações. E tem que, olha aqui, ó,
essas 3 delas com as próprias palavras na forma de item. Vocês têm que colocar. Lembra que vocês aprenderam a colocar item, gente? Faz um risquinho ou coloca uma bolinha e coloca 3 itens aqui, ó. Ok? Exercício 6. Qual é o recurso gráfico usado no texto que possibilita ao leitor identificar rapidamente o que é pergunta e o que é resposta? Quais são as perguntas e quais são as respostas? Como eu consigo identificar? Só você voltar aqui e olhar aqui, ó, gente. Olha as perguntas aqui. As perguntas estão como? Elas estão em negrito. Então, dá para diferenciar a partir disso, não dá? Porque abaixo de cada pergunta também, olha só. Depois que vocês observaram que as perguntas estão em negritos, vocês veem que logo após as perguntas já vêm as respostas, não é? Analisem o formato de uma entrevista, a estrutura dela, ok? Exercício 7. Qual é o papel dos entrevistadores e da entrevistada? Relacione as colunas. Vocês vão colocar para a letra A, entrevistada, qual é as informações do papel de uma entrevistada e quais são as informações do papel de um entrevistador. Por exemplo, aqui, ó. Elabora as perguntas de forma a obter boas informações. O que vocês acham? Quem faz isso? A entrevistada ou o entrevistador? Aí vocês colocam a letra A para entrevistada ou letra B para entrevistador, ok? No exercício 8, em sua opinião, por que os entrevistadores perguntaram sobre o nome correto da Antártica? Bom, isso aí é uma pergunta pessoal e eu vou dar a minha opinião. Bom, há muito tempo, eu tive muita dificuldade para saber se era Antártida ou Antártica. Nunca soube por quê, qual que é a diferença e qual que é o nome correto. Então, eu acho que, na minha opinião, que eles fizeram essa pergunta por isso, porque muitas pessoas têm essa dúvida até hoje, entenderam? E lá a gente pode tirar essa dúvida. Talvez algum de vocês até tinham também essa dúvida e agora, com essa entrevista, podemos saber a resposta correta e não ter mais essa dúvida, não é? Beleza? Agora aqui no exercício 9, só relembrando que eu já falei, mas vamos falar de novo. Leia a segunda resposta da entrevista. Se vocês voltarem lá, aqui, ó, vocês vão ver que tem essas 2 linhas, porque aqui tinha uma pergunta e é para vocês identificar qual pergunta é. Depois que vocês identificarem qual pergunta é, ó, qual deve ter sido a pergunta dos entrevistadores, assinale e copie a pergunta no espaço do texto. Vocês vão ver qual dessas 3 é a pergunta correta, vai marcar um X e vai copiar lá naquelas 2 linhas essa pergunta, ok? Na letra B, foi por acaso que a Antártica foi descoberta? Bom, vocês vão voltar lá no texto e vão ver, ó. Aonde está? Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Imagine como pessoas chegaram à Antártica. Então, olha só. Já estou dando a resposta da letra A com a letra B. Não é? Agora, aqui, ó. Exercício número 10. Releia esse trecho. Que tal férias na Antártica? Basta economizar e juntar o dinheiro para comprar a sua viagem. Entre parênteses, risos. Quer dizer que houve risos durante essa parte da entrevista, né? Em sua opinião, a passagem até a Antártica é cara ou barata? Por quê? Olha, gente, daqui do Brasil deve ser carinha, hein? É muito longe. E não só, cara, a passagem, mas também para você poder ir lá, você tem que comprar tudo um equipamento, uma roupa que deve ser caríssima. Então, essa é a minha opinião. E por quê, gente?
vocês têm que observar o seguinte, olha só. Existe essa partezinha aqui, ó. Risos. E também, olha aqui, ó. Basta economizar e juntar o dinheiro para comprar. Bom, a palavra basta, ela supõe que é fácil juntar o dinheiro. Mas, então, há indicação aqui de risos, que supostamente deve estar indicando o quê? Ser algo muito difícil e muito caro. Então, só pelos risos durante a entrevista, você entende que não deve ser tão barato e não deve ser tão fácil, né? Então, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Na minha opinião, a passagem é cara e eu deduzo isso a partir só desse trecho aí onde que eles começam a rir da palavra basta economizar e juntar dinheiro. Esse basta economizar. Não é tão simples assim economizar um valor tão grande, exorbitante para poder ir, né? Não é impossível, mas demora, né? Então, opinião de vocês, ok? A partir do trecho ali, tá? Aqui, ó. Relê este outro trecho. É verdade que há dias em que o sol não nasce e outros em que não se põe? Aí ela diz, sim. Há 6 meses de escuridão e 6 meses de luz. O que quer dizer que metade do ano não vemos o sol nascer. E durante 6 meses o sol está presente 24 horas. Tá, vamos lá. Olha aqui. Observe que a forma verbal destacada vemos está conjugada na primeira pessoa do plural, nós. Então, o que ela fala assim? Ó, sim, há 6 meses de escuridão e 6 meses de luz. O que quer dizer que metade do ano nós não vemos o sol, se fôssemos colocar, né, usando nós, não vemos o sol nascer e durante 6 meses o sol está presente 24 horas. Aqui diz, assinale a alternativa que justifica o uso. Eu quero saber, ela usou esse vemos, que indica a primeira pessoa do plural, porque ela estabelece, para estabelecer proximidade com o leitor, ou porque ela deixa evidente que a entrevistada já esteve no artigo. Ela está querendo dizer aqui, ó, o nós, quando ela fala dela, né? Nós e outros pesquisadores, outros cientistas, eles estiveram na Antártica, ou ela quer ter uma proximidade com o leitor? Pensem um pouquinho. Agora aqui, ó, no exercício 12. Segundo a entrevistada, qual é a importância das pesquisas feitas na Antártica? Vocês vão lá e vão ver. O que a cientista ela fala? O que os cientistas estudam lá? Eles estudam por quê? Por vários motivos. Exercício 13. A entrevistada compara a Antártica com um super freezer na penúltima resposta. Aqui é onde ela usa a linguagem informal para ficar mais próximo do leitor-alvo, que no caso são as crianças e os jovens. Agora aqui, ó. O que essa comparação deixa evidente para o leitor? Quando ela faz essa comparação com o freezer, o que dá para entender? Que lá é calor, é verão, que é muito frio. Na letra B. Por que a entrevistada considerou necessário fazer essa comparação? O que eu acabei de falar para vocês? Que por ela usar essa linguagem informal, ela consegue ficar mais próxima do nosso querido leitor. E que ela compara, essa comparação que ela fez, em virtude de que os leitores são o quê? São crianças. E assim torna a informação mais compreensível para o público, né? Que as crianças vão conseguir entender que lá é bem frio, entendeu? Agora aqui, ó, finalizando, ó, nossas informações aqui. Ei, Prof. Tati. Temos informações aqui sobre entrevista. Entrevista é um texto jornalístico cuja finalidade é conhecer as ideias do entrevistado sobre um assunto de interesse da sociedade e um assunto que o entrevistado tem grande conhecimento, tá? Não é qualquer um. Esse gênero tem sua estrutura um texto de apresentação, como a Prof. Tati já falou, em que são apresentadas informações sobre o entrevistado, perguntas de um jornalista, em geral, planejadas previamente, e respostas do entrevistado. Tem tudo isso, tá bom? Gente, qualquer dúvida sobre entrevista, sobre as questões, pode vir falar comigo, vocês sabem, tem o meu zap, beleza? Beijo, tchau, tchau!